De 0 a 100 com saúde está no ar. Seja bem-vindo ao nosso programa sobre longevidade ativa. Aqui vamos juntos desvendando os passos que nos levam a uma vida com mais qualidade. Hoje nossa conversa é sobre acupuntura. Que legal! Vamos entender melhor sobre os benefícios dessa especialidade médica. Para isso, recebemos o Dr. Luiz Sampaio, médico acupunturista. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, Adriana, de trazer a minha especialidade para conhecimento da população e também divulgação, né, no meio médico, que apesar de ser uma especialidade, ela não é muito assim conhecida dentro do próprio meio médico, até por ser uma especialidade mais jovem, né? Uma das mais jovens dentre as da medicina, né? É mesmo? Uhum. E é verdade, é muito interessante, é uma prática muito interessante, a gente tem interesse em conhecer melhor, honra nossa recebê-lo, já chamei de prática, provavelmente não é prática, conta pra gente resumidamente o que é acupuntura, como classificá-la. Então, a acupuntura é um tratamento médico, né? Embora ela tenha raízes milenares, né, ela foi usada na China, dentro de um conjunto de práticas, dentro de um conjunto de tratamentos para atendimento da população chinesa, isso há 3.000 anos atrás, né? E ela tem evoluído. No século passado, começo do século passado, ela foi conhecida pelo Ocidente, né, do século XIX, século XX, e se tornou mais difundida no Ocidente a partir de 1972, quando o Mao Tse-tung recebeu o presidente Nixon, né, na China, e um dos repórteres que acompanhou o Nixon teve uma crise de apendicite. E ele foi operado num hospital chinês e, para alívio, né, da dor, ele usou a acupuntura lá, né, e para recuperação também do tratamento cirúrgico. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele publicou no New York Times uma reportagem a respeito, né, de como tinha sido o tratamento lá. E isso despertou, né, a curiosidade mundial em relação à acupuntura. E desde então, vários estudos têm sido feitos, né? Aqui no Brasil, a acupuntura, ao contrário do que muitos pensam, né, ela teve uma origem médica, né? Quem trouxe para cá, ela veio, né, de uma maneira informal com os imigrantes, né? Mas aí dentro da colônia, bem informal, e dentro do meio científico mesmo, quem trouxe foi o Geraldo Paula Souza, né? O nosso conhecido aí médico epidemiologista que tem o centro de saúde aqui perto da Faculdade de Medicina, né? E ele foi um dos primeiros, ele foi para lá e se encantou com isso, trouxe, divulgou aqui no Brasil, né? E em 1984 nós fundamos a Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura, que teve como missão torná-la uma especialidade médica, que aconteceu em 1995. Né? Que curioso, então, hein? desde 95, nós somos uma especialidade médica. Então, a acupuntura é um tratamento médico que faz parte de um conjunto que é a medicina tradicional chinesa, mas hoje já com um olhar também da medicina ocidental, né? Então, ela já não é mais, vamos dizer assim, um campo purista da medicina chinesa, já agregada muito com a medicina ocidental, inclusive na China, né? No século XIX, quando teve a invasão da China pelos americanos e pelos ingleses, a chamada Guerra do Ópio, eles se instalaram, né? Lá, os ingleses, lá na região do Gansu, lá embaixo, né, que hoje passou para a China de novo, né, e vários médicos chineses começaram a estudar a medicina ocidental. Então, existe, né, na China 3 caminhos, que é o caminho da medicina, uma das medicinas tradicionais chinesas, que é a mais conhecida, e a medicina ocidental e o caminho integrado entre as duas, né? Nossa, que interessante conhecer esse começo da história da acupuntura no mundo e aqui no Brasil, mas essa ocidentalização da acupuntura por aqui chegou a mudar o método do tratamento ou ele ainda é muito similar ao que acontecia anos atrás na China? Sim, algumas modificações houveram, né? Porque assim,
como você tem alguns conceitos clássicos que são mais difíceis de serem compreendidos, né, se começou a estudar, por exemplo, a relação que tem a acupuntura com o sistema nervoso. Então, no caso da dor, né, existe uma correlação muito grande da atuação do sistema nervoso com a atuação da acupuntura. Então, ela liberaria, né, quando você introduz a agulha em determinados pontos, ela liberaria substâncias, né, dentro do seu organismo que combatem a dor. São chamados de opiáceos endógenos, né? Então, o mesmo feito, por exemplo, do tramadol, que é um opiáceo, né? Você teria com a acupuntura, só que sem a quantidade, vamos dizer assim, mais exacerbada que você teria com o uso de um medicamento, você poderia ter com a acupuntura. O próprio corpo, então, com esse libera estímulo, esse tipo tipo de um anestésico, um relaxante muscular. São as chamadas endorfinas, né? Que são os opiáceos, né, feitos pelo próprio organismo, né? Que maravilha. E o especialista que aplica a acupuntura em pessoas aqui no Brasil precisa necessariamente ser médico? Pois então, existe uma discussão muito grande nesse sentido, dizendo que a medicina chinesa não é medicina, ela seria uma alternativa à medicina, né? Então, que a acupuntura, assim, a medicina chinesa, né, ela não é muito divulgada. O que é mais divulgado é um pedaço da medicina chinesa, que é realmente a acupuntura, né? Então, a fitoterapia, por exemplo, os medicamentos, a farmacopeia chinesa, pela própria dificuldade que tem de importação de medicamentos e de estudos e de adaptação de plantas, né, ou de mesmo utilização de material animal, né, você tem dificuldade nesse tipo de coisa, então ela não é muito praticada no Ocidente. E também tinha uma série de problemas com importação desses tipos de produtos, né? Porque as coisas não eram muito confiáveis, né? Vindas da própria China. Então, o que acabou vindo mesmo foi a acupuntura e os seus derivativos, né? Tem a moxa, né, que a gente usa, tem as ventosas, a massagem chinesa, que é o tuiná, né? Os exercícios chineses, mas esses são pouco divulgados. O que é divulgado mesmo é a acupuntura, né? A prática própria da acupuntura. E o pessoal, de certa forma, estudando esse ramo da medicina chinesa, acha que isso é independente da prática médica. Então, assim, o que ficou sendo divulgado é que a acupuntura é um tratamento, né, alternativo ao tratamento médico. Então, eu escuto no consultório, eu vim buscar acupuntura porque eu não gosto de tomar remédio. Óbvio, peraí, né? Com exceção dos hipocondríacos, quem gosta de tomar remédio, né? Então, assim, a gente toma remédio ou tem os medicamentos, e graças a eles a gente tem uma qualidade de vida hoje muito melhor, né? Mas isso não é uma coisa de prazer. Como a acupuntura também não é nada prazeroso, né? Você ficar lá espetado com agulhas não é uma coisa que é prazer. Então, assim, eu sou... né? Eu me trato com acupuntura desde 1980, né? Então, assim, quando as pessoas perguntam, né, você gosta da acupuntura? Não, eu gosto dos benefícios. Da agulha, realmente não tenho nenhum prazer em ficar me espetando, né? Mas, assim, então acham que isso é um tratamento alternativo à medicina, o que não é verdade. Ela é um recurso a mais dentro da medicina, né? Que pode ser empregado em algumas circunstâncias de modo isolado ou como complemento aos tratamentos farmacológicos, né, aos tratamentos cirúrgicos, né, podem ser bastante usados nisso. E é um tratamento que apresenta ótimos resultados, né? Por isso mesmo também atravessa tantos anos, né, esse estilo de ajuda médica, né? E estamos aqui justamente para falar sobre esses benefícios, os alertas, né? A acupuntura necessariamente é feita com agulha ou exclusivamente ou com as sementinhas? Conta pra gente agulha, as variações. acupuntura, né? É uma palavra que vem do latim. Os religiosos, né, que tiveram na China junto com os portugueses, que chegaram logo após os portugueses, no século XVI, né, 1500 e pouco, eles ouviram esse tipo de tratamento com as agulhas, né, e eles queriam explicar como chamava aquilo para o Ocidente. Então, eles latinizaram o nome, acus
agulha. Puntura, espetar com agulha. Então, a acupuntura é um derivativo de você, um termo que você usa para dizer aquilo que foi espetado com agulha. Então, dizer assim, a acupuntura só usa agulha? Sim, a acupuntura só usa agulha porque a própria terminologia tem. Só que nós temos algumas diversidades do tratamento que usam conceitos básicos próprios da acupuntura e que a gente pode usar, por exemplo, o tuiná, que é uma outra palavra chinesa também, que em japonês é conhecido como shiatsu, e aqui no Brasil é bem divulgado, né? Que é a massagem que você faz nos mesmos locais onde você usaria as agulhas. E o efeito dela também é muito bom em algumas determinadas condições, né? As sementinhas é uma outra técnica, né? Então, assim, a partir de anos mais recentes, se descobriu que tem várias partes do corpo que podem representar o organismo como um todo, né? Então, por exemplo, um francês chamado Nogier, ele viu aqui na orelha o desenho de um bebezinho, né? Aqui seria a cabeça do bebê, né? Aqui no lobo da orelha seria a cabeça do bebê, trazer esse lado que fica para a câmera. Né? E é verdade então, mesmo, faz sentido. Aqui a cabeça do bebê, aqui a coluna, né, do bebê, aqui estaria os órgãos internos. Então, um bebezinho que estaria naquela posição fetal, né, invertida aqui na orelha. Então, eles, por que não usar isso como referência para tratamento do corpo? Então, por exemplo, você tem uma dor cervical, pegaria esse ponto aqui da coluna, uma dor lombar, pegaria esse ponto aqui da coluna, né? Um problema de coração, pegaria aqui dentro do órgão interno, intestino, útero, né? Então, foi feito um mapa, né? A gente tem hoje vários mapas, tem o chinês, tem o francês, né? Que usam esse microsistema para tratamento. Os chineses usavam agulha mesmo e os franceses, a linha francesa usa agulha mesmo, até com eletroestimulação. Como a agulha e a orelha ela é pouco irrigada e existe um problema muito sério de você ter chance maior de infecção na orelha, o que acabou se substituindo foi o uso da agulha por uma semente, que é uma semente de mostarda, né? Que ela é muito fininha, muito pequena, e que quando você olha no microscópio, você vê que essa sementinha tem várias espículas. Então, essa sementinha, ela é usada no lugar das agulhas para estimular os mesmos locais que você usaria a agulha na orelha, né? E existem outras técnicas, né? Por exemplo, existe uma técnica coreana que é chamada de sujok, que é onde você faz acupuntura nas mãos e nos pés, né? Então, aqui você teria no dedão a cabeça da pessoa, aqui, né, as pernas e aqui os braços. Aqui a parte da frente e aqui a parte de trás. Então, é como se a gente entortasse os dedos aqui, né? E você poderia fazer acupuntura reproduzindo o teu corpo. Então, se você tivesse um problema de coluna, aqui estariam as pernas, né? Você usaria aqui pontos dessa região da mão, né? Outros que fazem no dedo. Temos também as craniopunturas, que usam só o agulhamento, né, ou o tratamento das agulhas na cabeça, né? Então, são uma diversidade de técnicas que a gente tem, e isso varia muito do conhecimento do especialista, né, da prática do especialista e da preferência dele, né? Isso é tão bacana. Nossa, doutor, o senhor, no consultório do senhor, costuma aplicar agulha em quais principais pontos do corpo? São muitos? Nós temos, classicamente, nós temos 365 pontos de acupuntura no corpo, né? E assim, a ideia era que era um para cada dia do ano, né? Que seria usado nos textos clássicos. Mas, na verdade, foram descobertos, né, vários pontos. Então, assim, a gente pode dizer que o corpo inteiro ele é uma grande fonte, né, de estimulação através das agulhas, né? Hoje existem infinitos, né? Que legal. E qual é o procedimento? Tem que aplicar a agulha? Qual a espessura dela? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, né? A primeira coisa que tem que ser feita é um diagnóstico, né? Tá.
Então, assim, todo o tratamento ele é seguido de um diagnóstico. Né? Então, por exemplo, né, se a pessoa chega, né, e fala que está com uma dor, né, e que essa dor, ele acordou, por exemplo, levantou de manhã com uma dor que está vindo no peito e descendo para o braço. Né? Isso daqui é um sintoma. Né? Esse sintoma pode representar uma série de coisas. Né? Pode ser uma angina do coração, né? Pode ser um problema de ombro, pode ser um problema de cervical. Né? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer e definir é o que está por trás desse sintoma, o que está causando esse sintoma. Então, nós vamos ter que fazer um diagnóstico. Né? Vamos medir a pressão da pessoa, vamos ouvir o coração, né? Vamos solicitar um eletrocardiograma, né, se for necessário. Não apareceu nada aí, vamos investigar ombro, se tem algum problema. Vamos investigar a coluna cervical, se tem algum problema. E a partir daí, então, a gente vai definir qual é o melhor tratamento para a pessoa. Né? Muitas vezes, numa situação de emergência dessa, você colocar agulha, não faz muito sentido. Então, aí a gente vai usar os opiáceos para melhorar a dor, ou a indicação é cirúrgica, e aí nós vamos ter condições de poder atuar em diversos momentos desse tratamento. Nossa, queremos saber muito mais. Eu tenho que fazer uma rápida parada, mas já já a gente volta a falar mais sobre acupuntura com o Dr. Luiz Sampaio. Não saia daí. O meu recado agora é para você, homem ou mulher, que está sofrendo com a queda de cabelo. Gente, é sério, dá uma olhada nessa imagem. Isso é uma cliente real do É Coisa de Pele Hair, com uma alopécia grave. Agora olha o que acontece depois de 2 meses de tratamento. Ficou bom, não ficou? E olha agora, com 6 meses de tratamento, que resultado mais incrível! A Débora está aqui, vai falar desse produto que tem ajudado centenas de milhares de clientes a recuperar a autoestima e ter cabelos mais volumosos. Bem-vinda, Débora! Muito obrigada, Adriana. E é isso mesmo. Um oi para você que está em casa. E isso não é imagem de internet, gente. É a nossa cliente que se chama Lisa. Ela teve uma solução definitiva para sua queda de cabelo. E antes de eu te explicar por que o É Coisa de Pele Hair funciona, eu quero já dar um presente para a audiência da Oeste. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. Ligue e fale com a nossa equipe que eles explicam o que você precisa fazer para ter os 2 meses desse tratamento maravilhoso. Gente, É Coisa de Pele Hair é um tratamento em 2 passos, o shampoo e o tônico capilar, ambos à base de nanotecnologia e biotecnologia, que vão prevenir a queda, restaurar o couro cabeludo, fortalecer os fios e fazer você ter o mesmo resultado da Lisa. Enquanto eu falo, olhe os outros resultados reais dos nossos clientes. É Coisa de Pele Hair atua na causa do problema, bloqueando o hormônio DHT, principal responsável pela queda dos cabelos, e então estimulando novamente o crescimento dos seus cabelos. Não é milagre, gente, é ciência. Ligue lá agora no 0800 552 5500 e ganhe 2 meses. A ligação é grátis, o frete também. E lembrando que os espectadores da Oeste têm 2 meses de tratamento. Ligue agora então e fale com as consultoras do É Coisa de Pele Hair. Obrigada pela companhia. Nunca é tarde para começar a cuidar melhor da saúde. Claro, quanto antes, melhor, maiores as chances de sucesso. Hoje estamos entendendo os benefícios da acupuntura. Conosco, o Dr. Luiz Sampaio. Doutor, o senhor contava um pouquinho sobre alguns dos atendimentos no consultório para fazer um diagnóstico a princípio, tentar entender qual método exatamente usar para tratar o paciente. Quais são as principais doenças que recebem um bom alívio diante do tratamento no consultório do senhor, da acupuntura ou desses outros métodos associados? Então, a acupuntura ela pode ser aplicada numa série de circunstâncias, né? Ela pode ser usada como um tratamento isolado em determinados diagnósticos, né? Pode ser usado com os tratamentos farmacológicos, ela tem, por exemplo, a possibilidade, vamos tratar o caso da dor, né? Onde você tem o opiáceo sendo indicado para o tratamento da pessoa.
com o tratamento por acupuntura, você consegue, através da liberação daqueles opiáceos internos, né, as endorfinas, diminuir a quantidade de opiáceo que você dá para a pessoa. Extrema vantagem, porque os opiáceos, eles trazem constipação intestinal, pode trazer confusão mental, o risco que você tem da dependência dos opiáceos é muito grande. Então, você conseguir diminuir uma quantidade de fármaco que você está dando dentro desses casos é bastante positivo. Um dos alcances, né, a minha primeira formação é dentro da psiquiatria. Então, o tratamento, né, psiquiátrico para os casos de angústia, insônia, depressão, a gente pode usar a acupuntura também como um tratamento ou isolado ou auxiliar naqueles casos mais graves, onde você estaria usando os antidepressivos, ansiolíticos, né? Para aquelas pessoas que estão meio que condicionadas, por exemplo, né? O uso do Zolpidem hoje, que está sendo bastante discutido, né? Para dormir? Para dormir, o medicamento para dormir, que é assim, eu não durmo, né? Se não tomar o medicamento, eu não durmo. Então, a gente vê que existe uma dependência só, não química, mas uma dependência psicológica também. Então, a acupuntura pode atuar como um benefício para esse tipo de tratamento. Nas doenças crônicas, né, ela tem uma boa utilização. E também nos preparos cirúrgicos e nos pós-cirúrgicos. Né? Que legal, então, por exemplo, você preparar um paciente para a cirurgia, um paciente que eu estava atendendo, que ele teve uma ruptura de um tendão do ombro, e que, assim, nós fizemos um trabalho prévio, né, de algum tempo para a cirúrgica, e fez a cirurgia, 2 dias depois ele está no consultório, e a gente está trabalhando o pós-cirúrgico e a recuperação dele está sendo abreviada e a condição muito melhor com isso, né? Bem melhor, né? Então, nesse pós-cirúrgico, ela tem indicação também, né? E pode ser empregada em várias condições cirúrgicas. Que né? ótimo. E as pessoas, então, procuram o consultório por motivos diversos, quase Sim. todos mesmo, Sim. que trazem algum incômodo, Sim. alguma dor. Fiquei curiosa para saber, E a gente pode por exemplo... dizer, desculpa te Imagina. interromper, mas a gente pode dizer que sempre essa é a porta de entrada. Porque a hora que assim, você faz uma entrevista com o teu paciente, você começa a perguntar desde o fio de cabelo até a unha do dedão do pé e observa tudo. Né? Então, a gente vê assim, que nunca existe uma situação isolada. Então, sempre existe um tronco e aquilo que vem são os galhos. Né? Então, geralmente, a pessoa privilegia o galho, que é o que ele está vivenciando no momento, e a gente busca, então, outras condições. Então, sempre vem dor de coluna, tem dor de cabeça? Tenho enxaqueca desde pequena, tem cefaleia tensional, né? Ronca quando dorme, tem dor na TM, intestino não funciona, tem pirose, e aí vai, né? Então, a gente vai vendo o conjunto da obra, né? Às vezes a pessoa chega reclamando de algo e a origem do problema está em outros e aí você vê, né, que é um objetivo e às vezes a pessoa assim, mas você trata também disso? Não, já estamos tratando, né? Já estamos visualizando isso também. Então, assim, a mesma coisa que pode te dar, né, um quadro de gastrite e refluxo, pode te dar dor no pescoço, pode te dar dor na região cervical, né? E quem diria, né? Nós, pessoas que não temos essa especialização, jamais faríamos essa associação, né? Sim, por isso é importante o diagnóstico, né? E um diagnóstico médico bem feito, né? Claro. E a acupuntura pode ajudar uma pessoa a parar de fumar, por exemplo? Foi feito um trabalho numa penitenciária americana, assim, tinham drogaditos dentro da penitenciária e um médico, um profissional, ele fez um trabalho lá com o aurículo, né, usando a orelha como molde, para ajudar, partindo do princípio, né, que ela libera essas endorfinas. Então, quando você tira, né, na cadeia lá não tem, então não tinha droga, as pessoas entravam em crise de abstinência. A crise de abstinência é terrível, né? São sintomas assim que você tem de extremo sofrimento, de dor física. Sua frio. É dor física, né? Dor no corpo, sensação de mal-estar, angústia, né?
Então, os sintomas de abstinência são bastante sérios, irritabilidade, né? E aí esse médico divulgou esse trabalho que o uso da aurículo, né, nesse sentido, ele aliviaria, pela liberação dessas endorfinas, os sintomas da crise de abstinência. Por uma má interpretação, né, essa coisa acabou sendo alongada, né, e distribuída para o mundo inteiro, então, assim, no sentido de que ela trataria vícios, né? Então, assim, a gente bota umas agulhinhas na orelha para parar de fumar. A gente põe umas agulhinhas na orelha para o vício de comer, para emagrecer. Então, assim, existe a acupuntura para parar de fumar, existe a acupuntura para emagrecer. E aí eu pergunto aos meus clientes, se fosse tão fácil existir gordo no mundo? Se fosse tão fácil, né, eu teria deixado de fumar 20 anos atrás sofrendo. Né? Na marra. Então, assim, é óbvio, né? Vício é uma coisa que, assim, a gente não consegue, né? É uma decisão pessoal, né, que você tem que ter e é uma coisa que exige uma série de disciplinas. O que nós conseguimos é amenizar essas angústias, né, e essas condições das crises de abstinência. Até né? porque, às vezes, a pessoa fuma, no caso, por ansiedade, né? Então, consegue tratar um pouquinho a ansiedade, ajuda um pouco na compulsão, seria isso? Sim, mas não é que vai aplicar agulha e pronto, acordei, nunca mais fumei. Isso, assim. Esse é um dos aspectos também. Meu irmão hoje é ex-fumante, ele é médico também, e assim, ele desde pequeno ele sofria de bronquite asmática, né? E uma bronquite asmática catarral, né? Então, toda vez que ele tentava parar de fumar, a produção de muco era muito grande e disparava crise de asma. Então, ele voltava a fumar como um tratamento para asma, né? Então, o cigarro, né, em essência, ele seca o teu organismo e ele joga calor dentro do teu organismo, né? Então, o efeito da nicotina é um efeito excitante, então ele acaba produzindo também calor, né? E também seca, né? O fumo tem essa qualidade de secar a produção de muco da árvore bronca, por isso que faz mal, né? A gente precisa de uma certa quantidade de muco para limpar a árvore, né? Mas ele tinha uma produção exacerbada por um processo inflamatório da árvore brônquica e que toda vez que ele parava de fumar, pomba, desencadeava a crise. Então, o que foi feito? Um trabalho prévio de melhorar essa condição de produção excessiva de muco, de tirar o processo inflamatório, e aí ele parou de fumar, né? Aí não precisou mais. Olha como cada caso é um caso. Então, aí você tem que trazer, nós pudemos fazer com a acupuntura, com uma mudança de hábito alimentar, com atividade física, né? Acabou desistindo. Mas teve também um determinado momento em que ele, assim, agora não, agora eu vou parar de fumar, né? Principalmente pela herança do nosso pai lá, que teve problema de enfisema pulmonar graças ao cigarro e ele percebeu o quanto sofreu, né? Então, nós tivemos ele, né? Uma decisão. Tocou a nós dois, né? Ao senhor também. Pena que tenha sido por esse caminho, mas também, né, foi grave. Sim, que não seja por amor, pela dor. Vai pela dor muitas vezes, né? Agora, dá um recado, então, para quem nos acompanha e tem medo de acupuntura, não entende como é, acha que a agulha pode machucar muito, ser grossa, a pessoa acha que vai embora com as agulhas espetadas no corpo. Como que é na prática? Na prática, você tem diferentes tipos de agulha, diferentes tipos de tamanho que são utilizadas, né? Hoje, a gente usa a agulha, assim, independente do tamanho, a espessura da agulha, né, ela é 0,25 milímetros. Então, é uma coisa muito fininha. Né? Tipo um fio de cabelo? É um pouquinho mais grossa que o fio de cabelo, né? Mas alguns pacientes até olham para aquilo e dizem, mas eu não consigo enxergar. Assim, sem óculos você não vê mesmo, né? Então, dá a sensação de que ela não existe. Existe uma diferença da agulha de acupuntura para a agulha das agulhas tradicionais de acupuntura para as agulhas que a gente usa de injeção, né? E de costura também, que a gente já imagina uma agulha de costura. Será que é aquela que vamos espetar? Então, a agulha de costura ela é mais próxima da agulha de acupuntura do que a agulha de injeção. Não, pelo formato dela. A agulha de injeção, ela é ciselada, né? Então, né? Ela rasga a pele quando entra, né? Então, a função é rasgar mesmo para poder injetar o líquido. A agulha de acupuntura, a agulha de costura, os alfinetes, eles têm a ponta ogival.
Então, quando ele entra, ele divulsiona o organismo, ele divulsiona os tecidos, o organismo divulsiona os tecidos, e com isso você não tem aquela raspada. Divulsiona? Ele abre, né? Ele afasta, né? Aquela superfície que você vê. O corpo está cheio de buracos, né? Pequenos microburacos que você tem. Então, a agulha entra dentro daqueles buracos e vai afastando o que você tem ali no pedaço. A acupuntura dói? Dói. Né? Mas assim, a sensibilidade da acupuntura não é da espetar a agulha. Os pontos de acupuntura, os locais onde você insere a agulha, você percebe que eles são regiões mais sensíveis do corpo. Né? Então, eles são pequenos espaços que você tem entre músculos, né, ou dentro do próprio músculo, e esses espaços são ricos em terminações nervosas, portanto, eles são mais sensíveis. Né? Então, se você apertar, né, esse pontinho aqui embaixo do seu joelho, você, mulher, principalmente isso, né, apertar aqui, você vai sentir que ele é mais doloroso. Né? Tá. Esse é um lugar das agulhas. Então, se a gente põe a agulha aqui, né, vai sentir. E se você tiver com esse local, né, mais ativo, né, mais inflamado, é óbvio que você vai sentir um pouco mais. Mas assim, é a colocação. É, né? É suportável e o benefício vale a pena. O grande problema é que existe um terrorismo, né, feito desde criança. Que é o desconhecimento também. E o terrorismo desde criança que a gente vive. Se você não comer, eu te levo para o médico, você vai ter que tomar injeção. Verdade. Né? Então as crianças já chegam aterrorizadas, né, no médico, porque assim, o cara vai me dar a injeção, vai me machucar, é isso. Então, vê aquilo como uma tortura, né? E até eu brinco com os pacientes. Alguns chegam e dizem assim, lá vim eu para a minha tortura. Dizem, não, você veio para a sua indireitura. Tortura é o que você faz com a sua vida. Boa, isso aí. Responde à altura, né? E aí, para a gente finalizar esse bloco, depois que eu faço a minha aplicação das agulhas em uma sessão, o efeito dura quanto tempo? Depende. Depende, né? Depende assim, do teu diagnóstico, depende do tipo de tratamento, depende daquilo que você está objetivando. Né? Então, por exemplo, algumas mulheres chegam no consultório com uma dor menstrual, né? A famosa cólica menstrual. Colocamos a agulha, o efeito é imediato, né? E assim, passa o período menstrual sem a dor. Então, isso é o famoso assim, milagre, né? Não é milagre, né? Tem todo então, um se fundamento for no primeiro com esse tipo dia de da coisa. dor, eu fico aliviada até o fim do período, que é aproximadamente 5 dias? 3, 4 dias, sim. 5 dias alivia. Né? Muitas vezes, se não alivia, por exemplo, tem outras condições. Então, assim, tem várias possibilidades da cólica menstrual, né? Então, você pode ter uma contratura mais forte do útero, você pode ter também uma condição de mais frio que te causa dor. Então, dependendo disso, o efeito vai ser um pouco mais prolongado ou menos prolongado. Né? É a mesma coisa que você tomar, por exemplo, um anti-inflamatório não esteroide, né? Um ibuprofeno, que hoje é muito utilizado aí na hora da dor, né? Na hora da dor que você tem. O efeito dele vai depender principalmente daquilo que está te causando a dor. Se você tem, né, uma cólica menstrual acompanhada de uma endometriose, o efeito é muito menor. Tá? Claro, já é um problema um pouco mais sério, né? E será que há contraindicações? Daqui a pouco o Dr. Luiz Sampaio responde para a gente. Última parada, a seguir as informações finais sobre o tema de hoje. E também o reality, mudança de vida, um basta na obesidade. Até já! De 0 a 100 com saúde de volta. Obrigada pela audiência. Dr. Luiz Sampaio conosco por aqui. Estamos falando sobre acupuntura, os benefícios, os cuidados. Falando em cuidados, então, doutor, há contraindicações? Há pessoas que não devam fazer acupuntura? Há uma idade, limite? Não existe, teoricamente não existe, né? Vamos dizer assim, de modo prático, geral, né? Não existe nenhuma contraindicação em relação à acupuntura. Ela tem que ser, pelo contrário, bem indicada, né? E como vai ser indicada, né? Então, essa seria a principal contraindicação, é você não indicá-la de um modo adequado. Eu me lembro de uma senhora que o filho dela era meu paciente e a mãe dele estava com uma extrema dor, né, no corpo e tal, e ele pediu que eu fosse atendê-la, né? Aí eu fui até a casa dela, me deparo lá com uma senhora, né, obesa,
fumando, com as pernas todas inchadas, branca, né? Uma bomba relógio. Uma situação ali que me chamou a atenção já de cara, que ali não era uma coisa muito favorável, né? E aí a queixa realmente era de uma dor lombar, né? Eu examinei a senhora, liguei para o filho dela e disse: olha, eu estou levando a sua mãe para um pronto-socorro, porque eu não estou gostando nada do estado dela, não, né? E, de fato, essa vivência ou essa experiência foi bastante produtiva. Até essa pessoa era um juiz, né? E a mãe dele estava com um quadro de anemia mieloide aguda, que é um quadro gravíssimo, né? Infelizmente, faleceu com 10 dias depois. Mas, assim, essa é a contraindicação, né? Então, era um quadro grave, era um quadro que vinha se arrastando, né? Aí não tivemos muita chance de intervir, mas, assim, a acupuntura não está indicada nesse quadro. Né? Fazer acupuntura para um tratamento de câncer não está indicado. Né? Então, a contraindicação... Eu acordei, né? Eu faço artes marciais, né? Então, assim, a acupuntura sozinha não faz, uma andorinha só não faz verão. Então, a primeira coisa que eu pergunto aos meus pacientes é assim: você faz atividade física? Né? Então, não adianta um sedentário vir fazer acupuntura para tratar dor, porque não vai tratar nunca. Né? Vai ser que nem pilha de celular velho. Você põe para carregar, carrega, 2 segundos depois descarregou, o cara vai voltar a ter dor. Então, você vai ter que fortalecer a musculatura, você vai ter que amplitude de movimento, né? Então, assim, eu faço aquilo que é bom para mim. Então, eu indico, vai fazer atividade física. Qual? Aquela você escolhe, aquela que você quiser fazer. Eu faço artes marciais, né? E cheguei do treino, de madrugada, comecei a sentir uma dor aqui na região da costela, né? Senti a dor na região da costela e tal, papapá, né? Vai respirando, será que eu machuquei, né? Tive algum problema e tal. Aí acabei me virando na cama lá, dormi adequado, de manhã, de novo, né? A dor na costela e irradiava aqui para frente. Disse, acho que a minha vesícula deu algum problema, né? Aí fui para o consultório, atendi alguns pacientes, não me botei agulha, porque eu queria saber. Aplicar no senhor mesmo? Sim, dá para aplicar. Porque eu queria saber o que era de fato aquela dor, né? Fazer exames mesmo. Aí fui para o pronto-socorro, fizemos um ultrassom que foi inconclusivo, né? Se tinha cálculo ou se eu estava com algum problema maior de vesícula, né? Fui fazer uma tomografia e apareceu uma massa, né? Debaixo do fígado. Moral da história, eu estava com câncer no intestino, né? O senhor está falando sério? Eu estou falando sério. O ano passado aconteceu isso em janeiro, né? Estava com câncer no intestino. Então, assim, se eu tivesse mimetizado a dor, se eu tivesse tirado a dor, né? Que é um sinal do corpo, né? Que é um sinal você... do corpo dizendo, olha, fica esperto, né? Investigue. Eu teria perdido a oportunidade de ter um tratamento satisfatório. Porque, felizmente, precoce, assim... né? Foi... Você teria mascarado e adiado, prolongado, né? esse tipo de coisa. Então, assim, é importante que a gente tenha esse tipo de situação. Então, qual é a contraindicação? É você, sem um diagnóstico preciso, fazer um tratamento. A importância Me de bons ajudou médicos, muito a né? acupuntura, de fato, né? O preparo físico, né? Eu tive que tirar uma parte do intestino, né? Tirei uma parte do intestino grosso, uma parte do intestino delgado também. Mas em uma semana eu estava no consultório trabalhando e 15 dias depois voltei para a minha arte marcial, né? Isso faz quanto tempo? Isso faz quanto tempo? Um ano passado, em janeiro do ano passado. Poxa, que bom ver o senhor Então, bem. Que legal essa recuperação. Sim, e foi muito rápida, né? E assim, o colega que estava me atendendo disse, olha, assim que o teu intestino funcionar, eu te dou alta. Eu disse, não seja por isso. Peguei as agulhas, me espetei, o intestino funcionou e eu fui para casa. Ai, que então ótimo. Tem essas vantagens, né, que a gente pode se utilizar desse tipo de coisa. Mas assim, o fato de eu estar com um bom preparo físico, né, me ajudou e foi fundamental, né, para esse tipo de coisa. Olha, né? esses recados todos que o senhor trouxe agora nesse terceiro bloco, importantíssimos, viu? Muito obrigada por tudo isso. E
por exemplo, a pessoa que faz acupuntura, dependendo do lugar, às vezes não só um mal profissional, mas alguma questão de higiene, que também envolveria ser um mal profissional, pode causar uma infecção, uma inflamação, a aplicação da agulha? Pode? Sangramento em algum caso? O sangramento, né, o sangramento superficial, ele pode até acontecer, né? A gente diz até que assim, foi uma liberação espontânea de um processo de estagnação que estava lá, né? Então, esse não é o caso. A acupuntura, ela tem que ser muito bem feita e a pessoa tem que conhecer muito bem a anatomia do corpo, né? Então, e principalmente saber cuidar dos efeitos colaterais que podem, dos efeitos adversos, né, que podem ocorrer. Então, por exemplo, você pode aplicar uma agulha, né, na região do tórax e essa agulha, né, por alguma razão que a pessoa se mexe, essa agulha se aprofunda e pode provocar um pneumotórax, né? Isso já aconteceu, foi um caso bastante divulgado, né, na mídia, né, de uma pessoa que teve um pneumotórax feito por uma pessoa que não tinha formação médica e que, quando procurou a pessoa dizendo que estava com dificuldade respiratória, disse que não tinha problema, que era assim mesmo, e estava com pneumotórax e era uma situação séria. Óbvio, né? Os nossos detratores dizem, mas acontece com médico também, né? Os que defendem a acupuntura realizada por pessoas sem formação médica. Óbvio que acontece, mas só que assim, quem cuida somos nós. Eles não têm competência para cuidar, então a gente tem condições de poder cuidar e poder diagnosticar um problema que mais sério que deu. Eu atendi um paciente uma vez que eu estava colocando as agulhas nele, né? Coloquei as agulhas e tal, estávamos conversando. Daqui a pouco ele começou a respirar de uma forma inadequada e disse, eu tenho pânico de agulha e toda vez que eu tomo injeção eu desmaio. E pumba, apagou no consultório. Esqueceu de te avisar um pouco antes? Podia ter avisado. Mas, óbvio, né? Tirei as agulhas dele e fiz manobra lá, né? Para ele voltar e tal, né? Reanimá-lo ali dentro do consultório. Agora, se isso é feito diante de uma pessoa que não tem uma formação básica, né, a coisa seria muito mais catastrófica, né? Aí você poderia ter pensado numa outra alternativa para tratá-lo, né? Sim. Não, mas se ele pudesse ter avisado. Mas muitas vezes a gente fica sabendo as coisas depois, na né? Surpresa. Na surpresa. Se não fosse um médico, como o senhor ia concluindo, você não tem experiência. Poderia não saber como agir nessa hora, até mesmo se desesperar, né? E a situação ser mais grave para o Tanto paciente. que assim, o Conselho Federal de Medicina nos obriga a ter no consultório de acupuntura vários instrumentos de reanimação das pessoas, né? Então, a gente é obrigado a ter cânula, né, para liberar as vias aéreas, a gente é obrigado a ter aparelho de cardioversão, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter e que os leigos, né, as pessoas sem formação médica, eles ficam bravos quando a gente chama eles de leigos, mas leigos em medicina ou sem formação médica não têm esses cuidados, né? Então, qual a orientação que o senhor dá agora para quem nos acompanha, para a nossa audiência, quem for procurar um acupunturista? Assim, a acupuntura, ela é um excelente instrumento, ela é um excelente tratamento médico, desde que seja bem orientado, né, desde que seja feito por uma pessoa que tem habilitação para isso. Então, né? o senhor recomenda, por exemplo, que seja um acupunturista médico, né? Sempre seja um médico. Bem bacana isso. Não. E antes da gente começar um pouco o programa, a gente conversava e a gente estava falando sobre mulheres que sentam de pernas cruzadas. Qual é a observação que você fez quanto a isso? Uma das grandes causas que a gente tem de dor são as posturas inadequadas, né? Do dia a dia. Do dia a dia. Então, eu diria que 90% das pessoas que vêm no consultório hoje se queixam de dor ou apresentam quadro de dor por postura inadequada, né? Então, dor cervical hoje é uma coisa extremamente comum das pessoas que ficam o tempo inteiro viciadas em olhar as mensagens do WhatsApp, né? Então, é incrível. A gente vai vendo na rua, você vai vendo pessoas o tempo inteiro com o pescoço. Dor de ombro, né? Aquela pessoa que trabalha com as mãos, né, em cima de uma mesa que está mais alta e que joga o teu ombro aqui para cima. Então, você fica com o ombro aqui nessa posição e mexendo com a mão, né? E, às vezes, mexendo com o braço. Então, você tem um tendão, né, que corre aqui embaixo do osso e em cima tem osso. Se você joga o teu ombro para cima e você movimenta, ele rasga esse tendão. Então, boa parte disso é postural, de você viver numa posição de que você está nessa circunstância.
Essa cadeira aqui que eu estou sentado, né? Você está numa Pode posição... criticar, vai. Você está numa posição retinha, né? Eu estava com o corpo mais jogado para trás. Isso acaba sendo trabalhar nessa assim. Posição, né? Ou ficar 1 hora vendo filme assim. Isso, assistir televisão na cama, né? Eu digo para meus pacientes, cama foi feita para 2 coisas, namorar e dormir, só. Ver televisão, ler, né? Não é lugar. Ixi. Deitar no sofá, né, para ver televisão, também não é a posição mais adequada, né? Mulheres com hábitos de sentar com a perna cruzada, nem muitas vezes sentar com uma perna cruzando por trás da outra, né? Isso dá problema de joelho. Assim, ó, que o doutor está falando. Quando a mulher faz assim, deixa eu fazer com essa outra perna, cruza assim e depois ainda encaixa esse pé aqui. O pé péssimo. Isso, péssimo. Essa postura assim é melhor para estar sentada? Outros que trabalham, né? Faço muito também. Né? Nessa péssimo. Posição. Lógico, você machuca teu quadril, você machuca teu joelho, você machuca o teu tornozelo, né? Então, assim, sempre quando sentar em ângulos de 90 graus, né? Então, os pés 90 graus com a perna 90 graus com o joelho, o quadril, né, 90 graus com o tronco, e você vai trabalhar, essa posição, né? 90 graus, né? E a cabeça olhando para a tela também a 90 graus. Então, essa é a posição melhor para quem digita. Grande problema hoje são 90% das pessoas que trabalham, que eu recebo, pessoas que trabalham com informática. A né? gente passa muitas horas, né? Muitos brasileiros. No computador usando esse Fica tipo essa orientação, pelo menos, para reparar na altura da mesa, para não estar fazendo isso realmente com o ombro. Né? Exato. E a regulagem de mesas, né? Então, as alturas das pessoas variam e você tem que adaptar o mobiliário às pessoas e não as pessoas ao mobiliário. Né? Depende da altura da pessoa, né? Então, não adianta, você faz uma mesa padrão de 70 centímetros, a pessoa tem 1,5 m e fica balançando as perninhas. Né? E ruim o cara ficar com os pés fora do chão? Sim, você tem que trabalhar sempre com os pés apoiados. Então, o que se aconselha é que ponha um banquinho. Né? Eu atendo no consultório, o que eu faço, eu recomendo para as pessoas. Então, assim, eu tirei a mesa de trabalho, eu atendo em pé. Né? Que as pessoas dizem, mas assim, eu não tenho tempo para fazer atividade física. Eu me uso como exemplo. Eu moro aqui em Pinheiros, moro numa travessa daqui da Teodoro e meu consultório Estamos aqui na Paulista? Isso, meu consultório é na Peixoto Gomide. Então, o meu trajeto é vir lá do Hospital das Clínicas até o MASP. Né? A pé? 400 metros, 2,4 quilômetros, eu ando todo dia. Então, assim, eu venho a pé para o consultório. Né? E o senhor está ótimo. Eu atendo em pé, né? As pessoas estão sentadas e eu estou em pé. De pé? Eu faço a entrevista em pé. Por quê? Para não ser sedentário. E eu tenho lá o banquinho para as pessoas subirem na maca e eu vou trocando a posição do banquinho. Então, eu falo para as pessoas, né? Assim, está fazendo uma atividade doméstica? Põe um tijolo, põe um banquinho embaixo para você ir mudando a posição, que isso não vai forçar a tua coluna. Uma coisa que dá muita dor é lavar a louça, sabe? Quando tem muita louça, começa... Põe um banquinho embaixo. Um banquinho para fazer assim com um dos pés? Isso, aí você apoia um dos pés, aí depois você apoia o outro pé. Com isso, você está aliviando toda a pressão que você faz na tua coluna. Né? Então, são pequenos cuidados que você tem no dia a dia e que a gente precisa ensinar às pessoas. Né? E que, infelizmente, hoje os médicos deixaram de utilizar esse tipo de coisa. Então, te receita o tramadol, né? Te manda para o e tchau, né? Ou te manda até a próxima dor. Ou então procura o acupunturista e o fisioterapeuta, né? Manda para lá, né? Isso. E para fazer essa sessão de acupuntura, precisa dar intervalo entre uma e outra? É recomendado? Não existe uma regra, não existe uma regra. Assim, o que a gente vê é que, por exemplo, tem indicações na China, onde você tem hospitais, né? E as pessoas utilizam o hospital para o tratamento de algumas doenças e faz acupuntura praticamente todo dia. Né? Dependendo da situação, pode atender 1 vez, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, atender todo dia. Então, assim, não existe uma regra fixa. Né? Que legal. O grande problema é o custo desse tipo de coisa e, assim, hoje, boa parte dos atendimentos por acupuntura deixaram de ser privados, eles são pela medicina suplementar, né? E aí existe toda uma regra
né, imposta pela medicina suplementar, que é assim, eu libero tantas sessões, então você tem que administrar esse conjunto de sessões dentro daquilo que seria melhor para o paciente, porque senão você não recebe. Né? Sim. Então, existe esse tipo de interferência também que é complicado. E né? precisa ser levado então, você em fala, conta. vou atender o paciente todo dia, mas por quê? Né? Isso vai gerar um custo desnecessário, que não é Itababá. Não é verdade. Né? Então, você tem que adaptar o tratamento àquilo que o paciente realmente necessita. Então, Com certeza. uma regra fixa não tem. Né? E eu estava lendo, vi que existe acupuntura para animais também? Sim, a veterinária é uma na verdade, assim, né, se a gente for colocar, existe a aplicação da acupuntura na área da odontologia, né? Então, os odontólogos podem usar acupuntura. Para humanos? Para humanos, sim. Para tratamento dentário, né? Por é? exemplo, correção de disfunções de articulação temporomandibular, né? Tem boas indicações dentro da área da odontologia, né? A medicina, os médicos e os veterinários dentro da área animal, né? Que bacana. Então, assim, hoje ela é bastante utilizada e é uma especialidade dentro da medicina veterinária. Você pode aplicar em cachorro, gato, cavalo, né, boi, melhorar condições de fertilização, por exemplo, em gado, né? Você utiliza acupuntura. Dor. Tem determinados animais, aqueles que têm, cachorro, né, por exemplo, que tem as perninhas curtas e o corpo comprido. Sim. O bulldog francês, por exemplo, né? Esse tipo de cachorro, eles têm alterações muito sérias da coluna. Puxa. E isso acaba dando dor nos cachorros, né? Então, você utilizar a acupuntura nesses animais ajuda bastante, né? E eles ficam quietinhos, é ótimo. Não é nenhum deles reclama. Depois ainda nenhum reclama e ainda se sente melhor, né? Eles merecem. Sim. A pessoa que está nos acompanhando... Né? Que eu sei que você estava falando que você gosta de gato. Eu gosto. Então, os gatos também, né? Vou perguntar hoje para os meus se eles estão precisando de uma acupuntura. Por enquanto, parece que está tudo bem. De algum tratamento médico, Tem uma que está obesinha, viu? Aquela gosta de comer. Colocar pegar a agulha, ó, fechar a boca dela. Costurar a boca, isso. Mas, doutor, quem nos acompanha fica interessado, pensa em seguir esse caminho, se inspira com o senhor. Qual a orientação para a formação de um acupunturista que o senhor dá? Então, nós temos a acupuntura médica, nós temos 2 tipos de formação, né, que são aprovadas pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina, né? Ou a residência médica, que é feita por 2 anos e que dá automaticamente o título de especialista, ou nós temos cursos, né? Eu sou o atual presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, que é a entidade representativa da categoria, da especialidade. E, assim, nós temos dentro do colégio cursos de formação que são credenciados pelo colégio e as pessoas podem, tem várias partes do Brasil, tem em Porto Alegre, aqui em São Paulo temos vários, em Minas, Recife, Fortaleza, várias cidades do Brasil têm cursos credenciados, voltados exclusivamente para a formação de médicos. E eles fazem a formação nesse curso com aulas teóricas, aulas práticas. O curso tem duração de 2 anos e após isso eles prestam uma prova que a gente chama de prova de título, que é feita para o colégio, pelo Colégio Médico de Acupuntura em convênio com a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina. Se forem aprovados, recebe o certificado, né, ganha a medalhinha. E entra para o time. Pode praticar isso, entra para o time. Ajudar outras pessoas, exatamente, né? exatamente. E ter um trabalho bacana. Exatamente o mesmo caminho que tem com todas as especialidades médicas, né? Ou você faz a residência, ou você faz a provas de títulos gerenciadas pela Associação Médica Brasileira. Muito bom. E, doutor Luiz, o senhor tem redes sociais? Gostaria de deixar algum contato, um endereço para atendimento? Ótimo, eu quero divulgar o meu Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Vamos falar, né? como que a gente faz para saber mais sobre o colégio? Isso, então a gente tem um site, né, no colégio, que é www.cmba.org.br, né? Então, ali é um site que a gente tem a divulgação. Dentro do site, a gente tem uma parte ali que tem um indicador médico, né? Então, são os colegas que são especialistas e que têm, né, estão qualificados em várias partes do Brasil, né? Para as pessoas procurar. É uma prestação de serviço que a gente faz, né? Muito bom.
Puxa, doutor, valeu pela conversa, viu? Por todas as explicações. Muito interessante esse programa, que fica à disposição no YouTube do Umbrella Media e também da Revista Oeste, para assistir direitinho, voltar, anotar o endereço do site. Veja outras edições também, diversos temas interessantes, viu? Você vai gostar. Doutor, fique de voltar outras vezes, viu? Já é de casa, sucesso nos trabalhos. Eu que agradeço a oportunidade, foi excelente conversar contigo. Obrigado por me deixar à vontade, foi muito receptiva, né? E também dar a mensagem para o seu público, né? Por favor. A respeito dessa especialidade médica, né? Que é importante, né? E uma da palavrinha final, né? Claro. Assim, em 1987, nós colocamos a acupuntura na rede pública. Né? Então, através de uma resolução CIPLAN daquela época, o antigo SUDES, né? Nem SUS, a gente colocou a acupuntura. Então, hoje, a acupuntura está presente na rede pública. Né? Então, isso é uma condição bastante importante. Né? Muito. A única pena é que, assim, como todo o programa de saúde, ela ainda é deficiente. Né? Então, isso é uma das coisas que tem prejudicado a especialidade por um lado e a população por outro. Né? Então, assim, várias prefeituras poderiam estar oferecendo esse trabalho, né? E a gente teria condição de poder capacitar mais médicos para poderem atender nessas localidades. Então, assim, precisaria haver um pouco também de vontade política para a gente poder ampliar e democratizar mais esse tratamento médico, né? Essa oportunidade de tratamento médico. Né? Um olhar mais carinhoso para isso, né? Seria bem-vindo. Exatamente. Legal mesmo. Bacana deixar essa observação. Prazer enorme em conhecê-lo, viu? Imenso. Vamos ficar em contato para falar mais sobre o assunto, para combinar uma próxima vinda do senhor aqui, viu? Ótimo. Até então. Eu que valeu agradeço. mesmo. Obrigado, Pedro. Imagina. E é hora de acompanhar o reality Mudança de Vida, um basta na obesidade. Eba, vamos ver como foi a última semana da Gabriela Moraes. A participante dessa edição, você já conhece ela. A Gabi está mudando hábitos de vida para viver por mais tempo e melhor, com mais qualidade de vida. Gente, nesses dias de muito calor, que nem tá agora, olha como que eu tô suando. Mas é importante tomar água, porque esse braço, ó, tá muito quente aqui hoje. Nossa, eu vou falar um negócio pra vocês, treinar no calor é muito difícil. Já que o suar tá ligado aqui, né? Mas dá um cansaço maior. Falo pra vocês que dá um cansaço maior, sim. Não achei legal não, porque eu fico muito frio. Então, por gentileza aí, quem cuida dessa parte, Deus... Melhora. É muito ruim também nesse calor. Meu Deus. Tava fazendo a comida aqui, né? O almoço, aí eu fiz brócolis. Aí tá aqui, daqui a pouquinho vou dar um temperinho nele, colocar alho que eu gosto. Fiz também carne moída com batata. Aí tem arroz e feijão. Aí o meu acompanhamento vai ser arroz, um pouquinho de arroz, feijão, carne moída e o brócolis. E aí vou colocar também uma salada. Tá bem gostoso. Aproveitei que hoje estou em casa, estou conseguindo organizar o trabalho mais tranquilo e aí deu para fazer a comida. Olá, eu sou a psicóloga Juliana Lemos e integro a equipe multidisciplinar
que acompanha a Gabs em todo o processo de mudança no estilo de vida dela. Eu e a Gabs esses dias trabalhamos questões como valores de vida, propósito, os seus pontos fortes. Esses fatores ajudam que ela lide, né, com todas as dificuldades que sempre aparecem no processo de emagrecimento, fazendo com que ela tome decisões mais assertivas. E vou contar pra vocês também como é que tá sendo o meu tratamento com a coisa de pele referente à queda de cabelo. Eu achei que ele já tá dando uma melhora considerável, eu achei até que ele cresceu, tô achando ele bem mais bonito, meu cabelo. Tô passando o shampoo 2 vezes por semana e o tônico capilar 2 vezes ao dia. Eu já deixo no trabalho, porque toda vez que eu saio da academia, aí eu lavo o cabelo, eu já aplico ele. Aí tenho passado depois do trabalho e no trabalho e depois quando eu chego em casa à noite. Eu já tô sentindo uma diferença muito boa, tô achando ele cheio, tô achando que ele já tá me ajudando bastante nas falhas aqui em cima. Tá sendo maravilhoso, eu agradeço a coisa de pele, tá me ajudando muito, tô feliz com os resultados e vou continuar usando, gente, vou mostrar pra vocês. Eu espero que no futuro essa falinha aqui que eu não gosto, que ela já saia daqui e que meu cabelo cresça bastante, que é o que eu procuro. Uma pausa na caminhada, porque o dia tá lindo. E o Arthur tá apreciando aqui, ó. E aí? O Arthur, ele tá com febre, né? Ele tá com bastante dor, porque tá nascendo as presinhas dele. E não sei, pra nascer, tá bem dolorido pra ele, tá com bastante febre, tá bem molinho, inclusive tá aqui deitadinho, tá dormindo, ele tá meio molinho e quando ele tá acordado ele reclama bastante, então por esses motivos assim eu tô um pouco mais sumida, tô dando uma atenção maior pra ele, ficando com ele, cuidando dele nesse momento. E aí eu não tô postando tanta coisa, até porque não dá pra fazer muita coisa, né? Gravar muita coisa, sendo que ele tá demandando bastante. Então por isso que tô sumidinha esses dias aí. Que legal! Nossos agradecimentos ao Dr. Roberto Zeballos, à doutora Marina Iazes, nutricionista, a Juliana Lemos, psicóloga, e também ao nosso Pedro Brandão, personal trainer. O apoio de todos esses profissionais é essencial para a Gabi e para o nosso reality. E obrigada sempre a você pela companhia por aqui. É possível melhorar hábitos de vida para atingir a longevidade? Vamos descobrindo os caminhos para isso. Nunca é tarde para começar. Repito, mas claro, quanto antes, melhor. Você não está sozinho, vamos juntos nessa jornada.